Olá, queridos, graça e paz. Olhos atentos ao Senhor, Salmo 123. O Salmo deve ter sido escrito em um tempo muito ruim para o povo. Um tempo de exílio, ou de cativeiro, ou por ocasião da destruição de Jerusalém, alguma coisa assim. Ocorre que o povo de Deus era um povo obstinado, um povo duro, de dura cerviz. Parece que eles não conseguiam aprender nem com seus próprios erros. A história do povo de Deus é uma história circular, mais ou menos assim. Deus os abençoava, o povo ficava feliz, na sua alegria o povo se descuidava das leis de Deus e desobedecia, Deus os repreendia e os castigava pelos pecados cometidos, o povo chorava, se arrependia, Deus perdoava, os abençoava, o povo se alegrava de novo e tudo se repetia, uma, duas, três, muitas vezes. Na verdade, sempre foi assim. Era um povo teimoso. Mas uma coisa é verdade, esse povo sofreu. Mas sofreu por causa do seu próprio pecado. Castigo após castigo. E assim tinha que ser para que o povo retornasse ao temor do Senhor. E o salmista, ele canta um desses momentos. Um clamor por misericórdia por causa do sofrimento. Vamos ver. Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria, de orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Certa vez eu disse, e repito agora, há momentos em que nós somos tentados a pensar, e até pensamos, que somos os mais sofredores do mundo. Sou eu quem sofre as maiores tribulações, mais do que todos, em toda a terra, em todos os tempos. Ai de mim, coitadinho de mim. Queridos irmãos, isso não é verdade. A começar pela morte de Cristo. Ele sim foi o servo sofredor. E pior ainda, ele sofreu sem culpa, diferente de nós, que somos e sempre seremos devedores a Deus por causa dos nossos pecados. Só isso já seria suficiente para aceitarmos os nossos períodos de sofrimento. Mas, como se isso não bastasse, a história bíblica nos mostra outros tantos servos de Deus que passaram por tempos terríveis. Lembre-se de José de Egito, por exemplo. Lembre-se dos apóstolos de Cristo e outros. E se você olhar ao seu redor, você vai encontrar pessoas, até do seu convívio, em situações terríveis. E o salmista nos dá uma lição sobre como enfrentar esses tempos de sofrimento. E resumindo em uma frase, o segredo é: olhos atentos ao Senhor. Fixe os olhos no Senhor. Não se desvie dele. Ele é a nossa fonte de socorro, de esperança e de vitórias sobre quaisquer situações adversas. Irmãos, quando você se encontrar em dificuldade, não adianta olhar para ninguém, nem para coisa alguma. Nosso olhar deve estar sempre no Senhor. É dele que vem o socorro. Lembre-se do Salmo 121 também, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu encerro com mais um texto da palavra de Deus, lá no Novo Testamento, para fortalecer a nossa fé em Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 4, versos do 14 ao 16, e diz: portanto,
Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, irmãos, mantenham os olhos atentos ao Senhor. Amém. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.